Boa noite, alunos do segundo ano, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Já faz 2 meses que a gente está afastado, né? 2 meses que eu passei aquele vídeo para vocês, né? Onde o médico explicava a situação lá na Europa e, e alarmava para a gente que esse momento ia chegar para nós aqui e chegou, né? Então todo cuidado é pouco, né? Toda proteção neste momento ela é bem-vinda para que a gente possa retornar todo mundo, né, para a escola daqui a pouco tempo, eu espero. Até hoje eu passei atividades para vocês utilizando o material e utilizando o questionário, entendeu? Vocês, na maioria dos exercícios fizeram, né? Alguns que não conseguiram fazer. E eu entrei agora no tópico placa-mãe, que é a última parte que é mais teoria para depois a gente começar a trabalhar na prática, né? Então, assim, enquanto a gente não pode estar no laboratório, lá na escola, eu vou estar passando para vocês aqui, né, toda a parte teórica, entendeu? Então, assim que a gente retornar, a gente trabalha só prática lá no laboratório, beleza? Então, nosso tema, que eu já trabalhei na semana 5, né? Desculpa, na semana 4, é placa-mãe. Eu vou estar falando um pouquinho sobre placa-mãe com vocês, para que vocês, né, quando eu estiver trabalhando lá dentro da disciplina lá, entendeu, de montagem de um computador, vocês consigam fazer a identificação certa de todos os componentes do computador, principalmente do componente principal que a gente chama placa-mãe, né? Vocês têm aqui um modelo da placa-mãe, né? Tem o conceito da placa-mãe aqui, né, que é o componente mais importante, né? Tem dentro, em cima da placa-mãe, eu tenho mais de 50 componentes, né, que integram a placa-mãe. É de suma importância que vocês, né, conheçam todas esses detalhes da placa-mãe, porque deixa eu passar aqui, beleza? Porque a placa-mãe vai determinar, na hora que você for fazer uma manutenção no computador, vai determinar o que você precisa trocar, se você precisa trocar o HD, se você precisa trocar a memória, se você precisa trocar o processador, entendeu? Então você tem que saber que modelo, né, que padrão que você está utilizando, né, numa placa-mãe, para você poder ter acesso aos outros padrões, os outros componentes, né? Então, no passado, a gente trabalhava com esse padrão chamado padrão AT, né? Esse padrão AT aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês aqui, esse padrão é um padrão que já não existe mais hoje no mercado. Muito difícil você encontrar uma placa-mãe hoje, um computador, utilizando esse modelo aqui, né? Mas foi um dos padrões. As características principais que ele teve foi desligamento manual, né? Para você desligar o computador, você não utilizava um software como a gente utiliza hoje. Hoje, para a gente desligar o computador, você vai no botãozinho lá do Windows, né? E clica na opção desligar e marca o botãozinho desligar. Você pode sair e ir embora, né? Ele vai desligar sozinho. Ou você até pode programar ele para daqui 2 horas fazer o desligamento sozinho. Você tanto na frente dele ou remotamente em qualquer parte, né? Estando em outro computador, eu posso desligar um computador daqui e desligar um computador lá no São Paulo, lá no Rio de Janeiro, qualquer parte da cidade do Brasil ou do mundo, desde que eu tenha acesso a ele e consigo manipular o software que permite fazer isso, tá? Então, nessa época aqui, os computadores eram desligados manualmente, você tinha que apertar o botão, né? Slot ISA, o primeiro slot, né? Um dos primeiros slots que saiu, esse slot grandão aqui, ó, tá até mostrando aqui em vermelho, né? Ó, slot ISA. Então, existe hoje no mercado? Não existe mais, né? Você não vai encontrar, a não ser que você pegou uma máquina parada 15, 20 anos atrás, né? Você abrir ela, você vai conseguir visualizar. Lá no laboratório eu tenho uma máquina para mostrar para vocês como que funcionava esses componentes, tá bom? Falta de controle de temperatura e voltagem, né? Então uma placa dessa ela não tinha esses recursos de temporalizador, né? De temperatura. Hoje não. Hoje a máquina chega a uma determinada
grau, né? Ela vai automaticamente ter um desligamento, entendeu? Para evitar queimar outras peças. Nessa época não tinha isso, entendeu? As placas foram utilizadas lá na década de 80, né, 90, né? E a gente chamava os computadores 286, 386, 486 e Pentium, né? Então são os computadores, né, que a gente está falando da década de 80, início da década de 90, né? Depois a gente vem para um outro padrão chamado padrão ATX, né? Pelo nome, esse padrão pode notar que trata de um padrão AT, mas que foi melhorado, né? Ele apresenta várias mudanças, entendeu? Aí tem um monte de informações que eu não vou estar lendo, vocês podem depois estar, né, verificando isso com bastante carinho, né? Mas são características do padrão ATX, né? E quando a gente fala padrão ATX, ele mudou padrão ATX de placa-mãe, mudou o padrão ATX de fontes de computador, que a gente já estudou no capítulo passado, e mudou também o padrão de ATX de gabinetes, né? Então a gente tinha gabinete AT, hoje a gente trabalha com os gabinetes ATX. Então são os padrões, né, de placas de computador. Isso vai influenciar o quê? Vai influenciar na hora que você for comprar um computador, na hora que você for fazer uma manutenção no computador, esse padrão ATX, você vai ter um espaço maior interno, vai ter uma melhor ventilação, né? Os cabos vão ser os cabos mais modernos, entendeu? Tipo de memória, um padrão mais novo, entendeu? Então, sim, o processador fica mais bem posicionado, entendeu? O espaço é bem distribuído dentro, então assim, ó, a ATX é um padrão bem melhorado do AT, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, mostrando para vocês aqui o conector ATX principal. E tá vendo isso aqui? Esse conector aqui é da fonte, né? Padrão ATX, que já estudou no capítulo passado, ó. Eu posso ter 20 pinos e posso ter 24 pinos aqui, entendeu? Que vai interligar onde? Vai interligar diretamente aqui na placa-mãe do computador, aqui, ó, né? Conector que liga a fonte de energia, né? A gente estudou fonte de energia no capítulo passado, falamos que o computador recebe energia. Que tipo de energia que ele recebe? Recebe da rede elétrica alternada e vai distribuir para o computador em forma contínua, né? Então vai receber 127 ou 220 e vai distribuir em forma de 12 ou 5 volts, né? Então esse padrão aqui, ó, as placas do CPU ATX possuem conectores de 20, aqui não está mais falando, ou 24 pinos, né? E deve ser ligado diretamente aqui na placa-mãe. No padrão AT, você ligava esse cabo, ligava lá no botão inicial, né? Por isso que naquele botão que você liga e desliga, por isso que você tinha necessidade de apertar o botão para desligar, né? E para ligar também, né? Nesse padrão aqui, você pode fazer um gerenciamento através de um software, né? E geralmente esse conector aqui é 12 volts, né? É um padrão que a gente chama padrão ATX. Esse conectorzinho aqui geralmente nem vem mais, ó, né? O padrão ATX também ele foi modificado, né? Hoje eu tenho padrão ATX 2.1, 2.0, 3.0, então assim ele já foi modificado, entendeu? Aqui tem um modelo de uma placa, entendeu? Ó, são raríssimas placas de CPU que usam o conector auxiliar, né? Já que o conector de 12 volts é bastante comum. Portanto, né, aquele conector que eu mostrei lá anteriormente quase não é utilizado mais, né? Mas a gente utiliza mais esse conector aqui, ó. Eu ligo diretamente aqui, ó, que é para vídeo, né? E eu ligo no outro conector, que é de 24 pinos, né? Que é o de 20 ou 24, que é o de energia mesmo, que você vai estar interligando lá a fonte ao computador. Nesse outro modelo de placa aqui também, ó, vocês podem ver que eu mostrei três modelos, né? Um AT, um ATX, né? Esse também é ATX, ó. A gente pode perceber que essa placa-mãe, ó, é uma placa-mãe já antiga, né?
ela tem vários slots. Aquele slot ISA que eu mostrei na primeira, ela não existe nessa. Esse slot chamado PCI, né, normal, né? Esse aqui é um slot chamado AGP, onde eu estou passando o mouse. Aqui eu tenho os slots de memória, né? O slot que eu encaixo o processador, né? Os conectores externos, onde eu encaixo a fonte, bateria da placa-mãe, chipset, os conectores que ligam o HD, o leitor de CD, o leitor de DVD, entre vários componentes. Esses capacitores, ó, tem vários, né, que armazenam energia. Então esse é um modelo aqui de uma placa-mãe, que eu já até mostrei para vocês lá na aula, né? E depois a gente verifica lá nas aulas práticas, né? Então aqui eu tenho o conector de uma placa-mãe ATX, né? Vocês podem perceber que a placa-mãe, ela tem aqui, tá dando um exemplo aqui embaixo, a placa-mãe off-board, né? Off-board, quando a gente fala off-board, é tudo que eu consigo fazer ligado fora dela, eu consigo conectar na placa-mãe. Então, esses conectores aqui que a gente visualiza aqui são conectores externos, né? Serial, paralela para impressoras antigas, USB, né? Teclado, mouse, chama de PS2, né? Então, são conectores externos, né? Todos esses conectores externos na placa-mãe ATX, eles são on-board, né? Off-board significa aqui, ó, vou voltar na placa anterior. Off-board eu tenho uma placa de rede, eu posso conectar ela aqui, ó, nesse slot aqui, ó. Eu tenho uma placa de som, eu posso conectar ela aqui, ó. Eu tenho uma placa de rede, eu posso conectar ela aqui, ó. Então, isso aqui chama off-board. Eu posso comprar o componente separado e fazer a integralização nessa placa. Então, isso chama off-board. O componente fica fora da placa-mãe e ele pode ser anexado a ela, beleza? Já nessa outra aqui, ó, né? Esses componentes que eu estou mostrando no lado de fora aqui, a gente chama on-board, né? Já vem agarrado. Quando você compra a placa-mãe, esses componentes já vão estar aí, né, para você estar utilizando, né? Então, tá falando das definições de cada componente desse aí, né? A forma que você pode utilizar, que você não pode, entendeu? Ok? Vou passar para a próxima aqui. Na ATX aqui, ó, quando a gente fala com som on-board, o que seria o som on-board? Esse componentezinho aqui, ó, ele está diretamente ligado. Vocês podem ver que na anterior aqui, eu não tinha um som aqui, ó. Eu tinha esse que era on-board, mas o conectorzinho de som não tinha aqui. Ele era interligado diretamente aqui numa entradazinha dessa daqui, ó, né? Que a gente chama slot PCI. Então, nesse caso aqui, ó, eu já tenho ele diretamente aqui, ó. Então, o áudio aqui também, ele é on-board, né? Fica diretamente na placa-mãe do computador. Então, uma placa ATX on-board, né? Se eu precisasse ligar, só imaginar que essa plaquinha de som aqui queimou, essa saída de som queimou. Então, eu preciso colocar onde? Ó, nessas que estão lá de cá, que quase não está dando para ver, ó. Eu vou voltar no anterior aqui que eu consigo, ó. Eu viria interligar uma placa de som nessa posição aqui, ó. Qualquer uma dessas 5 aqui daria para colocar. Hoje em dia quase não vem mais essa, vai vir uma ou duas no máximo, né? Mas no passado vinha mais entradas, beleza? Então, on-board diretamente na placa. Off-board são componentes que a gente vai poder conectar na placa através dos seus slots, beleza? Então, eu tenho uma placa-mãe aqui um pouco mais nova, essa, ó. Então, eu posso perceber que aqueles slots que eu mostrei lá, praticamente não tem aqui, ó. Eu vou ter um aqui, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, né? Esse aqui é para a placa de vídeo. Os componentes on-boards externos são esses que você vê atrás do computador, né? Aqui o slot para o processador. Aqui o chipset da máquina.
Aqui o slot PCI que eu falei, e esse aqui para placas de vídeo, que é o PCI e o PCI Express. Os slots para memória são esses aqui, né? Conector aqui, ó, da fonte de alimentação, né? A bateria que faz a data e a hora ficar certinho para a configuração da máquina. E aqui do lado aqui, ó, na anterior não tinha, ó, na primeira lá, são os conectores SATA, né? Eu tenho o conector aqui IDE, que são para placas mais antigas, e o conector SATA, que é para ligar o HD, o CD, entendeu? Nesses computadores mais novos. Então, assim, padrão novo, padrão antigo. Isso é muito bom vocês conhecerem, mas lá na mão na massa, pegando a placa, se visualizando, né? A gente vai ter essa oportunidade, né? Eu cheguei num item da placa-mãe que é muito importante, chamado chipset, né? O chipset ele vem integrado à placa do computador, né? Quando a gente fala em chipset, a gente está falando um conjunto de circuitos, né? Um conjunto de circuitos que fica apoiado diretamente na placa-mãe. Ela é responsável por diversas funções, né? Diversos gerenciamentos lá na placa-mãe, né? Ela controla o fluxo de memória, né? A velocidade que a memória está transmitindo os dados. Ela controla os dispositivos, né, que estão ligados na placa-mãe, com teclado, mouse, né? Então, memória, uma série de componentes. Quem controla é o chipset. Então, só para a gente poder definir, chipset é um conjunto de circuitos integrado ali na placa-mãe, beleza? Posso mostrar ele aqui, ó, chipset, né? O modelo dele, a marca dele, né? É um canal que faz a conexão, eu falei com vocês. Então eu tenho aqui o processador, né? Aqui está mostrando que é um processador da Intel, Core 2 Duo, né? Eu tenho aqui a memória, né? A memória DDR2, a memória principal, né? E aqui embaixo eu tenho o chipset, né? Que na realidade a gente chama que é um coprocessador, é um secretário do processador. Ele ajuda o processador nas execuções. E aqui eu tenho os dispositivos aqui, ó, de placa de rede, placa de vídeo, são chamados de slot, né? Então tudo isso aí forma o quê? São os comandos, né, que a placa-mãe tem, né? Então quem comanda isso? O processador, na execução dos processos, e o chipset para dar um encaminhamento de execução desses componentes que você tem aí. Só para lembrar, é um modelo de placa-mãe aqui, entendeu? Para a gente poder... tem diversos modelos de placa-mãe, acho que eu até coloquei no questionário, diversos modelos lá. Aí você, dependendo do modelo que você tem, você vai ter um manual, né, para você poder estar visualizando. Então, quando a gente falou no chipset, a gente referiu lá ponte norte, ponte sul, né? Quem controla isso é o chipset, ó. É formado por dois chips indicados como N e S na figura, né? Então, ponte norte, o que é a função do chipset, ó, no computador? No caso seria, ó, N e o S, né? Aqui e aqui. Então, ele tem dois componentes aí dentro da placa. O primeiro, a ponte norte, controla o tráfego de dados entre o processador e a memória, e os slots, né, AGP ou PCI Express, vídeo on-board estão presentes, e tudo isso quem controla é o chipset através da sua ponte norte, né? Que é o N, que é esse aqui que está mais no centro aqui. E no Szinho, que seria a ponte sul, controla o barramento PCI, neles ficam também as interfaces USB, SATA, IDE, entre outros, né? Então, quando a gente fala em barramento, acho que vocês lembram lá do primeiro ano. O que é um barramento? Caminho por onde os dados trafegam, né? Caminho por onde os dados vão caminhando. Então, assim, você pode ver, se a gente olhar claramente, a placa-mãe do computador, ela parece uma cidade, né? Uma cidade que tem vários caminhos, né? Então, por aí trafegam que dados? Trafegam impulsos, né, elétricos, né? São os códigos binários, né? Então, por aí trafegam dados, né? Os dados caminham através dos seus impulsos elétricos, né? O sistema binário que vocês já aprenderam também. Então, se por acaso você tiver um elo de quebra, por exemplo, o teclado parou de funcionar,
o elo de você poder digitar com a placa-mãe e ser interrompido. Então a gente pode também fazer uma comparação numa cidade onde tem uma ponte. Se a ponte cair, o tráfego de carros, de pessoas, de bicicletas, de animais vai parar, entendeu? Não vai ter como passar, né? Se você tiver um problema na sua memória principal, o computador não vai ligar, porque houve interrupção, né? Não passa dados, entendeu? Então não vai ter comunicação, não vai ter impulsos elétricos para ter comunicação, ok? Mas isso aí também a gente pode, né? Lá dentro do laboratório, quando você estiver com a mão na massa, trabalhando, usando as ferramentas, desmontando, montando, vocês vão conseguir visualizar essa placa-mãe e também entender um pouquinho sobre ponte norte e ponte sul, né? Aqui eu tenho mais detalhado ainda, ó. Eu tenho aqui o processador, né? Um processador não é da Intel, é da AMD, né? Que é um fabricante de processador. Eu tenho aqui embaixo o chipset, né? Eu tenho todos os componentes, né? Que formam aí o HD, né? Os dispositivos SATA para ligar o CD, para ligar o DVD, os dispositivos de áudio, né? As entradas PCI Express aqui, o PCI para ligar a placa de vídeo, uma placa de rede, a memória principal, né? Eu tenho aqui os dispositivos aqui de HDMI, de VGA, né, para ligar monitor, TV, né? TV de tubo, CRT, né? O CRT praticamente não existe mais, foi descartado já. Para ligar os dispositivos USBs, né? Então tudo isso aí está interligado ao que? Ao processador e ao chipset da máquina. Falando um pouquinho sobre ponte norte aqui, né? É um chip, né, quente, né? Porque você observa que precisa ter aqui um dissipador, né, um ventilador para ele poder refrigerar. Alguns têm, outros não, né? Mas é um dispositivo que esquenta muito, entendeu? Então não vou entrar muito em detalhe nesse componente. A gente consegue visualizar isso na hora que a gente tiver com a placa-mãe na mão e visualizando isso aqui, ok? Aqui é a estrutura de uma placa, entendeu? Se a gente olhar aqui, ó, os dois componentes principais aqui, o processador, né? Que tem a função de processar as informações, né? Fazer o gerenciamento, né? Então ele é formado pelo... Você lembra com que é formado o processador, né? Unidade lógica e aritmética, unidade de controle, o clock de velocidade, né? E os registradores. Eu tenho aqui a ponte norte e a ponte sul, que a gente chama de chipset. Aqui a ponte norte controla a memória e controla os dispositivos de monitor e o dispositivo gráfico da placa de vídeo, né? Na ponte sul eu vou controlar todos os componentes PCI, placa de rede, placa de som, né? E eu controlo também os dispositivos on-board, né? Que ficam aqui na placa e também outros dispositivos que eu posso integrar ali na placa-mãe, ok? Passando aqui. Aí aqui só está mostrando aqui, se eu fosse ouvir um arquivo MP3, ó, né? Então passa pelo processador, passa pelo chipset, ponte norte, passa pelo ponte sul também, que é outro componente, né? Até você ter a placa de som, até você conseguir ouvir a imagem aí, né? O áudio, né? Da música, né? Que tá tocando, entendeu? Mais alguma coisa? Aqui é uma coisa muito importante. BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída. Aqui eu estou falando um pouquinho sobre, ó, vocês lembram dos tipos de memória? Quando a gente fala lá, tipo de memória principal, a gente fala da RAM, que é a memória de trabalho. Eu tenho a ROM, que é a memória de leitura, entendeu? A memória do fabricante. Então, quando eu falo em BIOS, eu estou falando de um programa, de um software que fica diretamente na placa-mãe do computador, que é um sistema básico de entrada e saída. Então, BIOS, né, é o primeiro programa a ser executado pelo computador ao ser ligado. Então, quando você liga o computador, que aparece aquela tela preta, aparece aquela contagem de memória, até seu sistema operacional começar a entrar em ação,
esse programa está armazenado aonde? Nesse chip aqui, ó, chamado de BIOS, que fica, né, conectado diretamente na placa do computador, né? Sua função primária é preparar a máquina para que o sistema operacional, que pode estar armazenado em diversos tipos, CD, DVD, pendrive, HD, que é mais comum, possa ser executado. Então, quando a gente fala em BIOS, a gente está falando sobre o sistema básico de entrada e saída. É o primeiro software, o primeiro programa, né, que é executado no computador, beleza? Bom, deixa eu fechar aqui. O que eu tinha para falar para vocês sobre placa-mãe, entendeu? Seria isso hoje. Eu gostaria que vocês fizessem a atividade que eu deixei lá. Lembrando que quando a gente fala em placa-mãe, a gente está se referindo que é o componente principal do computador, né? Lá você vai estar ligando o HD, você vai estar ligando o CD, você vai estar ligando o pendrive, você vai estar ligando o teclado, você vai estar ligando o mouse, entendeu? Você vai estar ligando a impressora, você vai estar configurando. Então, para o computador funcionar, eu preciso dos componentes físicos, né? Que é a parte hardware. Eu preciso do lógico, que seria o sistema operacional. E preciso de nós, usuários, para a gente poder fazer essa interação, né? Então, quando a gente fala manutenção de um computador, né? Montar um computador, a gente volta lá atrás, na primeira aula, a gente falou sobre rede elétrica, falou sobre estabilizador, né? Então, eu preciso de um estabilizador. Eu preciso dos componentes externos, né? Os dispositivos de entrada e saída. Eu preciso do teclado, eu preciso do mouse, eu preciso da impressora, eu preciso do datashow, eu preciso do monitor, né? Aí depois eu preciso do dispositivo de armazenamento. Para instalar um sistema operacional, eu preciso de um pendrive, eu preciso de um HD, entendeu? Eu preciso também da memória interna, da memória principal, eu preciso da memória RAM, eu preciso da memória ROM para poder fazer esse controle, né? Eu preciso do processador, né? Eu preciso do chipset. Então, assim, para a gente formar tudo isso, eu preciso desse conjunto todo, né? Quando a gente fala em conjunto todo, né, eu tenho o que? Propriamente o computador, né, formado. E é muito importante que vocês pesquisem, vejam outros vídeos, entendeu? Mais detalhado, para que vocês possam entender realmente por quê. Quando a gente fala na nossa matéria instalação e manutenção de computadores, né? Então, para que a gente possa realmente aprender a mexer, temos que praticar, né? Então a gente está estudando toda a parte teórica e depois a gente vai estudar a parte prática, né? Espero que tenha contribuído, né? Provavelmente no próximo questionário da semana que vem eu vou ainda tocar sobre esse assunto placa-mãe, né? Para que ele fique bem fixo, né, para vocês. Foi um prazer estar com vocês, né? E até a próxima aula. Estou com saudade de vocês já.